A santa paz de Deus no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amados irmãos, meditamos na parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, como está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículos 24 a 27. Porém, nesta hora, o Espírito nos conduz a contemplar algo mais profundo, a progressão da palavra de Deus, que foi sendo anunciada pelos profetas, mas que só encontrou sua plena explicação em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, aquilo que Jesus ensinou não começou ali, já vinha sendo semeado desde os tempos antigos, mas o povo não compreendeu. Primeiro motivo, a pedra anunciada, mas não entendida. Como está escrito no livro de Isaías capítulo 28 versículo 16. Eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, firmemente assentada. O profeta Isaías viu, pelo Espírito, que Deus estabeleceria um fundamento seguro. Ele falou de uma pedra firme, escolhida por Deus. Mas, irmãos, o povo ouviu e não entendeu. Eles pensaram em algo natural, em construções humanas, em segurança visível. Não discerniram que Deus estava falando de algo espiritual, de um fundamento eterno. Dedo indicador apontando para a direita, aqui começa a progressão. A palavra foi anunciada, mas ficou encoberta ao entendimento humano. Segundo motivo, a falsa segurança denunciada pelos profetas. Como está escrito no livro de Ezequiel capítulo 13 versículos 10 a 12. O profeta denuncia aqueles que levantavam paredes frágeis e as cobriam com cal, dando aparência de firmeza. Quando vinha a tempestade, tudo caía. Mais uma vez, irmãos, Deus estava falando. Mas o povo não entendeu. Pensavam que era apenas uma crítica à construção física, quando na verdade Deus mostrava a condição espiritual, vida sem fundamento verdadeiro. Dedo indicador apontando para a direita, a progressão continua. Deus não só anuncia o fundamento verdadeiro, mas também revela o perigo do falso fundamento. Terceiro motivo, a necessidade de ouvir e praticar. Ainda no espírito dos profetas, vemos um princípio constante: ouvir não é suficiente, é preciso obedecer. Como está escrito no livro de Jeremias capítulo 22 versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E também em várias passagens, Deus repreende o povo porque ouvia, mas não obedecia. Mas, irmãos, mesmo assim o povo não compreendeu a profundidade disso. Dedo indicador apontando para a direita, a progressão se aprofunda. A palavra insiste, mas o coração do homem ainda não alcança o seu sentido completo. Quarto motivo, Jesus revela o que estava oculto. Então vem nosso Senhor Jesus Cristo, e como está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 7, ele declara: o que ouve e pratica, edifica sobre a rocha. O que ouve e não pratica, edifica sobre a areia. Aqui, irmãos, acontece algo glorioso. Dedo indicador apontando para a direita, Jesus pega tudo aquilo que os profetas falaram e torna claro. A pedra de Isaías é o fundamento da vida. A parede frágil de Ezequiel é a vida sem obediência. O ouvir de Jeremias precisa se transformar em prática. Agora não há mais mistério, há revelação. Quinto motivo, a rocha é o próprio Cristo. Como está escrito na primeira epístola aos Coríntios capítulo 10 versículo 4. E a pedra era Cristo. Aquilo que estava oculto nos dias dos profetas agora é revelado. Dedo indicador apontando para a direita, a rocha não é apenas um ensinamento, é nosso Senhor Jesus Cristo. E edificar sobre ele significa viver na obediência à sua palavra. Sexto motivo, o erro do povo ao longo do tempo. Irmãos, vemos um padrão. Os profetas falaram. O povo ouviu, mas não entendeu. Por quê? Porque queriam a forma, mas não o conteúdo. Queriam ouvir, mas não obedecer. Queriam aparência de firmeza, mas não o verdadeiro fundamento. Dedo indicador apontando para a direita, e assim edificavam sobre a areia, mesmo tendo ouvido a verdade. Sétimo motivo, a revelação que exige decisão. Agora, em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo está claro. Não há mais figura escondida. Não há mais linguagem velada. Dedo indicador apontando para a direita, há uma escolha. Edificar sobre a rocha, ouvir e praticar. Edificar sobre a areia, ouvir e não praticar. A progressão da palavra chegou ao seu ponto mais alto, a revelação plena em Cristo. E bispo, para finalizar, dizemos que aquilo que os profetas anunciaram em sombra,
nosso Senhor Jesus Cristo revelou em luz. A pedra foi anunciada, a falsa segurança foi denunciada, a necessidade de obediência foi proclamada, mas somente em Cristo tudo foi plenamente entendido. E hoje, irmãos, não somos mais chamados apenas a ouvir como o povo antigo, mas a viver aquilo que já foi revelado. Porque edificar sobre a rocha não é apenas conhecer a verdade, é praticá-la com um coração rendido ao nosso Senhor Jesus Cristo. A santa paz de Deus no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações.